mas que avançasse. Vai ter desafio? Vai. Vai ser difícil? Vai. O teu emocional de repente vai tremer? Vai. De repente você vai sentir um desânimo? Vai. Mas a Bíblia nos garante o seguinte: Ele está conosco em todas as etapas do nosso chamado. É do nosso? Do chamado dele em nossa vida, amém? E aquele que granjeou, o que aconteceu com ele? Não ganhou mais nada. Não. Eu sei que o Senhor é rígido, é duro. Então, eu preferi enterrar. Josué, quando ele olha tudo aquilo que ele deveria fazer para conquistar, ele tremeu o seu coração, mas ele obedeceu o chamado de Deus para conduzir aquele povo. E no meio do caminho, por mais que seja difícil, o Senhor abre o mar. Amém? O Senhor derruba as muralhas, como fez com Jericó. Amém? O Senhor entrega todos os amalequitas nas suas mãos, por mais que sejam numerosos ou numerosas as batalhas que nós travamos. O Senhor, Ele nos fará vencer. Não importa se é de forma Deus aperfeiçoando as nossas forças para ganhar ou de forma sobrenatural, mas com certeza o Senhor fará você conquistar. Amém? Mas o que Ele quer de nós é uma disposição para o ato. O que Deus, Ele falou para Abraão foi muito bonito: sai do meio da tua parentela. Ele não disse assim: olha só, se você sentir vontade, se você sentir desejo, quando você se sentir animado, quando você se sentir bem, você vai lá na tua parentela. Ele não, ele fala: sai do meio da tua parentela. Um objeto direto, um confronto direto, uma ação positiva de Deus. Sai. Que muitas das vezes, irmão, nós não ouvimos o que Deus está falando. Dentro do ouvido sai do outro. Mas quando sai do meio da sua parentela, ele começa a contemplar os milagres de Deus. Sabe disso? E isso é muito tremendo. Abraão teve tudo o que ele poderia ter de Deus, um relacionamento íntimo. O que Deus quer de mim de você é que no meio do processo você saiba quem Ele é. Aí você pergunta: por que, pastor? Porque quando Deus tira o povo do Egito e Ele traz para o deserto, não é no intuito somente de operar milagres e conduzir para a terra prometida. O intuito de Deus era que ele chegasse a Ele em um relacionamento pessoal, coisa que só se tem quando estamos atravessando um processo. Sabe por quê? Porque você e eu não somos bons o suficiente para ter um relacionamento com Deus sem primeiro sofrer um processo de aperfeiçoamento. Então, irmãos, nós temos que glorificar a Deus por tudo que muitas das vezes acontece sobre a nossa vida. Por tudo, a Bíblia nos garante e fala que nossa vida ela tem que ser pautada numa convicção de fé. O que ele está falando para Josué é só: Josué, eu estou te falando, tenha convicção. Eu não te mandei? Esforça-te, vai. No Salmo 27, versículo 14, ele fala: anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Na realidade, quando você lê lá em Isaías, no capítulo 27, versículo 33, diz: confia no Senhor, e Ele firmará os teus pensamentos. Então, na realidade, Ele está trabalhando em nossa vida, porque a nossa vida não pode parar de ser progressiva, espiritualmente dizendo também. Porque a Bíblia diz que o crente é como a luz da
conquistando. Amém? Continue granjeando. Amém? Não para. Glória a Deus. Ah, pastor, mas é difícil. Amém? É difícil mesmo. Porque só sai unção na azeitona que é espremida. Se não espremer, não sai azeite, irmãos. E muitas das vezes, no processo dessa purificação, nós atravessamos momentos difíceis. Mas a prova da nossa fé, que nós somos provados na fé, é a confiança inabalável que colocamos em nosso Deus. E quando você pensa que está cansado, tem mais um pouquinho. Aí quando você pensa que cansou, tem mais um pouquinho. E quando você vai lá, você pensa que acabou, tem mais um pouquinho. Aí você pensa, como? Josué vem conquistando terra, Deus vem fazendo, operando maravilhas, derrotando exércitos através dele, e que coisa gloriosa. Mas chega um momento em que ele faz a oração do cansado. Senhor, não consigo nem falar. Senhor, minhas pernas estão doendo. Os meus braços estão dormentes. Mas me dê saúde. Revigora que eu tenho que caminhar mais um tantinho. Vai me dando força. Porque na realidade Josué parou, mas era para ter avançado mais. Caleb, com 80 anos, ainda conseguiu conquistar as terras que tinha sido dada para ele. Que na força do Espírito Santo, ele estava eu me lembro que eu fui trabalhar de garçom, minha mãe disse que fui trabalhar de garçom na casa de Diamantinha, né? Aí fui trabalhar de garçom, só que trabalhava à noite, né? Eu estava lá chateado porque eu estava trabalhando à noite. Eu falei, amanhã tem escola dominical, domingo, hoje é sábado. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça e tinha oração 7 horas da manhã. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Isso não vai pedir não. Trabalhando a noite toda, ele tinha muito jeito ainda, né? Aquelas turibas, meu irmão ficou todo doido. Os negócios pesados, a galera lá. Chegou 7 horas da manhã, eu fui direto, fui lá, oração na igreja. Tinha oração 7 horas da manhã, se eu não me engano, nessa época. 9 horas da manhã, escola bíblica. Logo após era o quê? Ensaio da juventude. E depois, 3 horas, evangelismo. E depois, culto. Meu irmão, parecia uma metralhadora. Vim do trabalho, fui direto. Minha mãe falou, você vai comer não comigo? Eu tava, meu irmão, estava 10 horas da noite, eu estava tinindo. Eu falei, que energia é essa? É a energia do Espírito Santo. Porque o que Deus quer de mim, você é um movimento. Se você ficar parado, você não tem nada de Deus. Mas se você se movimentar, será cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito te revigorará. Chamado. Vai ter momentos que você vai chorar, né? Que bom, é sinal de que você tem lágrimas. Vai ter momentos que teu coração vai bater tão forte que parece que vai explodir, vai sair pela boca. Amém? Isso é bom sinal, você tem coração. De repente você vai te dar uma insônia, porque você vai ficar preocupado com aquele problema, e até você amadurecer vai entender que você pode ter um bom sono, ainda vai te tirar um pouco do sono, as situações que acontecem na sua vida. E de repente você não vai conseguir dormir de noite pensando naquilo. Faz o seguinte, dobra o joelho e ora a madrugada toda, ou senta na cama, já que você não está conseguindo orar. Mas pastor, não consigo orar. Senta na cama e fica ali. Mas irmão, não se entrega. Continua. 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 Você não pode parar. Você não pode retroceder. Sabe por quê? Quando você para assim, e você olha ao seu redor,
você encontra muitas pessoas olhando para você. Você encontra muitas vidas olhando para você. E sabe qual é a primeira casa? Ah, não, a primeira é a casa. É verdade. Você olha para os filhos, seus filhos. Você olha para a esposa, você olha para o esposo, seus filhos. E se você ama mesmo a tua família, como tem que amar, você não se entrega. Tu sabe que aqui no chamado, às vezes, aperta, não aperta? Às vezes dói, não dói? Mas por que eu não posso parar? Porque tem alguém vindo atrás de mim. Tem alguém olhando para você. Tem o John. Quem olha para ele? O John Enzo. O Enzo está evangelizando aí fora. Ele não pode parar. Sabe por quê? Porque a Lorena já está quase andando, botando os primeiros passos. Vai chegar um momento que ela vai observar quais são os passos que ele dá na fé. Quais são as atitudes que ele toma quando está atribulado? Quais são as atitudes que ele toma quando está difícil? Se ele, mesmo que grite, mesmo que se esperneie, mas ele não para, ele continua, não pare. Não pare. Porque eu já vi muitas pessoas parar e perder muita coisa. Eu já vi pessoas tomarem decisões erradas e terem perdas irreparáveis. Eu já vi muitas pessoas querer fazer a sua própria vontade, ter perdas que depois, quando eles se arrependem, eles não conseguem mais recuperar. A terra que Josué deixou de conquistar não conseguiu mais recuperar. E hoje está lá na Palestina uma guerra, na faixa de Gaza, está uma guerra lá perto do rio, que é aquela parte da Palestina. Bota o versículo 13 aí para baixo, olha só. Desde o deserto do Líbano. O Líbano, onde é? O Líbano, onde tem o Hezbollah, que está lutando contra Israel. Mas se ele tivesse conquistado, tinha Hezbollah? Não. Tinha, de repente, um campo de futebol com bola, não Hezbollah. Mas você vê que, porque ele não conquistou, hoje tem inimigo dele. Até o grande rio. Poxa, mas ele não consegue ir lá. Porque hoje é tomado pelos países árabes, palestinos, midianitas. Os midianitas tomam conta, Midian, que é aquela parte do Catar e tudo, não é da descendência de Ismael, ali a descendência é de Midian, isso mesmo, dos midianitas. Vamos lá. E os heteus, toda a terra dos heteus, e até o grande mar do poente sol, aonde está a faixa de Gaza, será o vosso termo. Mas ele parou. Não pare. Porque aquilo que você deixa de conquistar, amanhã pode se voltar contra você. Continue avançando. Aí você fala, mas eu não tenho capacidade. Ninguém tem capacidade. Ele está falando só para que você não pare. Ele está falando para que você tenha ânimo. Ele está falando para que você não recue, para que você se esforce. Ele não está falando se você é bom, se você é talentoso nessa área. Ele está falando para você se esforçar e continuar no chamado que Deus te chamou. Ele vai aperfeiçoar, ele que vai operar o milagre. É ele. É o chamado, é ele. Amém? Não pare. Outra coisa, eu não posso parar de avançar por causa de filho, amém? Eu não posso parar de avançar por causa de esposa, amém? Eu não posso parar de avançar por causa do marido. Eu não posso parar de avançar porque minha família não quer. Você tem que continuar fazendo a sua parte, porque aí a tua família será alcançada. Eu costumo dizer que as pessoas às vezes cometem um grande erro. Como? Comete um grande erro. Por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte: aquele que não largar pai, mãe, filho, esposa, vamos supor, por amor de mim, não é digno de mim. Quem está falando isso?
de arrumarmos desculpa para poder não fazer aquilo que Deus chamou para fazer. É simples assim. Quantas desculpas nós arrumamos? Eita, povo da desculpa, às vezes é o povo de Deus. Está parecendo até que, não, Senhor, calma aí, permita que eu vá sepultar meu pai primeiro. Vai lá e morre com ele. Vai ficar lá com ele. Permita que eu... É sempre ter uma desculpa para poder servir a Deus. Por causa disso, ou por causa daquilo, é por causa da circunstância, porque isso aconteceu. O que Deus tem a ver com isso? O chamado é de quem? O chamado é teu? Não, é de Deus. Então Deus te deu um chamado. Zele por Ele. Nós temos que zelar por Ele até o final. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa. Eu imagino Pedro tinha esposa. Agora imagine ele tendo que deixar a esposa para pregar a palavra. Deveria ser uma mulher de Deus tremenda, né? Com certeza. Mas imagine ele tem que olhar para os lados e falar: cadê minha mulher? E nos momentos que ele tem que se esconder da perseguição e não ter a mulher do lado. Imagine quando ele levou aquele monte de chicotada e ficou preso lá, e as costas dele toda machucada, ele todo arrebentado. Minha mulher. Imagine as dores que ele sentiu na alma ou psicologicamente, mas ele subjugou a sua vontade, a vontade de Deus, ao chamado que Deus tinha na vida dele. Amém? Qual é o teu chamado? Faça com amor, esforça-te, tem de bom ânimo, e não se preocupe, e não se espante, porque o Senhor teu Deus será com você em todos os lugares que você andar. O Senhor não vai te desamparar. Imagine, eu fiquei imaginando uma vez, olhando aquela passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. A gente está batendo papo, eu estou pregando, batendo papo com os irmãos. Atos capítulo 7. Quando Estevão vai pregar em Samaria. Eu não sei, é Samaria. Ele foi pregar lá. E quando ele foi pregar lá, Filipe foi pregar em Samaria. Estevão foi no cinema, mas lá perto também. Aí ele está ali pregando. Pregou um dos maiores sermões do Novo Testamento, maior, né? Trazendo toda a história. Mas Deus tinha um chamado na vida de Estevão. Como era o chamado na vida de Estevão? O chamado na vida de Estevão foi para que ele morresse. Era o chamado dele. Quer ver? A igreja de Jerusalém estava estagnada e parada. Não saía de Jerusalém de jeito nenhum. Mas era necessário ele sair dali para pregar o Evangelho aos confins da terra. Só conseguiu, só saindo quando Estevão morreu. Porque quando ele morre há uma grande perseguição, eles são obrigados a sair dos termos de Jerusalém. O propósito de Estevão é o quê? Morrer para que o Evangelho fosse propagado. Qual era o propósito de João Batista? Eis a voz que clama. É João Batista, tá? Voz que clama no. Ele tinha que preparar o caminho. Quando Jesus aparece, para que ele ia viver mais? O chamado dele se cumpriu. Então cortou a cabeça dele. Porque o chamado dele era só preparar o caminho. Às vezes nós, como cristãos, temos que entender a realidade de que a nossa vida ela não pode ser voltada aos nossos desejos e vontades. Ser cristão é fazer a vontade daquele que nos chamou. Eu não estou dizendo que você vai morrer, não. Eu não estou dizendo que você vai ter que fazer isso por causa do Evangelho, não. Eu estou dizendo que às vezes nós deixamos de fazer as coisas por nada. E Deus nos chamou para fazer a sua vontade. O que eu faço é para fazer a vontade de Deus, para que o reino dele seja engrandecido e para que outros como nós tenham a oportunidade de serem alcançados. Amém? Não sei qual é o processo, qual é a cruz que você vai levar, cada um tem a sua, mas carregue glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor, adorando a Ele, para que o reino do glória
pecado, ora mais um pouco. Ah, oh meu Deus do céu, mas como está apertando, jejue mais. Ah, meu Deus, agora eu vou ter que te buscar mais. Oh Senhor, eu preciso mais do Senhor, me dê força. Ah, mas o que tu vê na tua frente? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque o céu pela minha palavra vai fazer cumprir. Não fugirá da palavra dele sobre o chamado que ele tem na sua e na minha vida. Amém? De repente o chamado meu e da pastora seja para salvar vocês, porque vocês amanhã são os grandes pregadores de amanhã, como tem sido muitos de vocês. Talvez o chamado desse ministério não seja para ficar tão imenso, mas seja para salvar um motor que vai levar a palavra e vai ser tremendo. De repente o chamado que você tem é sobre mídias. Hoje está alcançando muitas pessoas. Talvez você fazendo vídeos para alcançar outros, eu não sei. O seu chamado pode ser de um evangelista, não de um microfone aqui, porque isso aqui, eu digo, muita gente tem um microfone na mão. O que é isso? Eis a seara é muito grande e poucos são os trabalhadores nessa seara. Deixa para quem tem que doutrinar a igreja. Mas seja um instrumento na mão do Senhor. Amém? Mas o que eu preciso fazer para eu ser salvo? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a sua casa. Olha só, Jacó. Jacó dorme, bota sua cabecinha numa pedra e de repente ele tem uma visão de uma escada, dos anjos subindo e descendo. Que tremendo, quão terrível esse lugar. Deus estava aqui, eu não sabia. E ele pega uma pedra, e fica uma pedra e coloca, é o Betel, Deus na casa. Tem muita casa que Deus não está presente, mas tem muita casa que Deus está estremecendo na sua presença. Então que nós venhamos ser a casa de Deus, a habitação de Deus. Amém? Bom, na realidade eu não preparei para pregar isso, por isso que a gente está dando uma palavra. Amém? Não desista. Se Deus está te chamando, não resista. Porque muitas vezes a pessoa, se Deus chamar, não tem como resistir, tem. Porque Ele não te obriga a fazer aquilo que você não quer fazer. Assim Deus tem um propósito, eu não vou morrer, vai morrer sim. Se você não firmar o propósito do jeito da vida, pode sim fazer. Esse negócio de que, eu morrerei antes de... meu irmão, vacina muito bem, se você não morre antes. Se o Zé Caixão não vem antes. Então, temos que procurar fazer a vontade do Pai, amém? Mas nós estamos vivendo dias em que o barco tem que ser polêmico, o que ele tem que fazer. Não, faz assim não, porque desse jeito eu não bota a mão aí não.